Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou o Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje aqui em Jaguariúna, para a gente falar sobre a produção de camarão marinho longe do mar. É isso, né, Fábio? É isso mesmo, Rodrigo. Prazer recebê-lo aqui. E bora falar de camarão marinho longe do mar. É isso mesmo. Obrigado por nos receber aqui em Jaguariúna, essa propriedade que é tão bacana. Falar sobre camarão, né? Uma proteína tão importante para o nosso país, pensando ali em aquicultura, o estado de São Paulo. A maioria da produção vem do Nordeste, a gente vai falar durante a entrevista, mas aqui também se produz com muita qualidade e com muito cuidado, né? Correto. E detalhe, Jaguariúna faz parte do Circuito das Águas de São Paulo. Mas o Circuito das Águas também tem água salgada, né? Também tem espécie marinha sendo criada longe do mar. Que, na verdade, o processo para que isso aconteça não é nada assim tão complexo. Claro que envolve a salinização da água, imitando os mesmos sais que tem na água do mar, que não é só o NaCl, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Existem outros sais na água do mar que, quimicamente, a gente consegue imitar e deixar a água exatamente como a água do mar. É isso que dá a viabilidade para se criar uma espécie marinha longe do mar. Você comentou que existem alguns íons nessa produção, e nem sempre o que tem no mar vai ser utilizado, tudo que está ali, né, disponível. Então, você comentou que são 6 íons que são importantes para a produção do camarão, né? Isso, são 6 íons ou sais, né, que existe uma similaridade aí, aonde o ideal é o mesmo balanço, a mesma proporcionalidade com que eles se apresentam no mar. Porém, no caso do camarão marinho, ele não é tão exigente assim. Algumas espécies de peixe são exigentes nesse sentido. Mas o camarão marinho, ele aceita a falta de um, o excesso de outro. É claro que isso pode implicar na produtividade, mas é possível produzir. Então ele é muito flexível nesse sentido, né? É o que permite, então, produzir isso longe do mar. Legal. E tem diferença desse camarão fresco ali, que acabou de ser feita a despesca, ou ele cozido, tem diferença na palatabilidade, no gosto, no sabor desse produto? Eu costumo dizer que o que traz diferença no sabor do camarão é a cadeia do frio, é a forma como ele foi abatido e a forma como ele foi conservado. Tá. Inclusive, eu ouso dizer que se pegarmos um camarão da pesca, um camarão nativo, um camarão rosa, um 7 barbas, pegarmos um camarão que eu crio aqui em Jaguariúna, um camarão que foi criado lá no Nordeste do Brasil, e abater da mesma forma e conservar da mesma forma, dificilmente vai ter uma diferença de sabor muito expressiva. Todos vão ser muito bons, com pequenas variações, pequenos detalhes no sabor, que somente um especialista teria condições de perceber essa diferença, né? Então, quando geralmente os consumidores compram um camarão que está com sabor mais forte, às vezes até mais salgado, é porque ele já está passado, é porque ele não está bem conservado. Até porque o camarão bem conservado e todo crustáceo bem conservado, ele é adocicado por dentro. Sim. E esse que é o grande barato. Um leve tempero salgado por fora e sentir o adocicado por dentro. E a gente experimentou aqui também, né? Você pois preparou aqui os pratos. Aqui a gente teve a oportunidade de oferecer para os consumidores não somente um discurso técnico, mas sim um prático sensorial. E é uma experiência muito legal, né? E essas visitas, para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo entender, acontece aqui na propriedade, a gente está bem próximo, a gente vai mostrar algumas imagens das estufas, de como que é feito o preparo. A pessoa pode passar um dia aqui com você, dessa experiência, de provar, né? Ter a análise, não só de ver o camarão ali no tanque, como é feito o manejo, mas de experimentar esse tempero, as formas de se trabalhar com camarão, né? Pois é, Rodrigo, ficou muito claro que não é um evento gastronômico elaborado.
É um evento técnico de sabor, mas que os consumidores têm essa oportunidade de fazer a pesca ou a despesca de um camarão diretamente no seu ambiente de cultivo e comparar, por exemplo, com camarão congelado que veio lá do Nordeste e não perceber diferença significativa em termos de sabor e de textura, né? Então, acaba sendo uma experiência muito rica, mas cabe lembrar que não é um evento que se compra um convite pela internet, sim, né? Sim. Amigos de amigos. A proximidade, né? Proximidade, e acaba ficando uma coisa bem pessoal, né? Personalizada, Sim. porque não é assim, eu paguei para ir lá comer camarão, quero comer X quantidade de camarão. Não, a coisa vai acontecendo, né, Rodrigo? Sim. E você fez alguns pratos aqui, né? Correto. Você preparou ele sem o sal, que dá um gosto totalmente diferente. Às vezes não tem necessidade de sal, ele é mais adocicado, né? A gente sente no paladar. Depois você fez com alho e óleo, né? Fez um risoto também. Então, e o com molho pesto. Molho pesto. Eu ia falar pistache. E o molho pesto também é muito diferente, né? A gente consegue sentir essa diferença no sabor. Pois é, foi bastante interessante o teu relato que o sem tempero nenhum já é gostoso. Sim. Que é uma coisa que eu tenho certeza que nenhum consumidor nunca parou para provar dessa forma, né? Aliás, às vezes já provaram, mas não sabe que não tem tempero, que é o nigiri. Aquele bolinho de arroz com camarão por cima, Sim. O camarão é sem tempero algum, mas ali vai um shoyu de leve. Mas o grande barato do nigiri é o adocicado do camarão. Mas poucos consumidores sabem que é esse o barato dele. Mas quando eu dou essa explicação técnica, né, que o camarão verdadeiramente fresco é adocicado, aí a gente come prestando atenção no sabor. E depois eu vou fazendo aquela evolução de paladares. A mesma matéria-prima com sal. Opa, agora teve o contraste do doce com o salgado. Agora, sal mais o alho. É uma nova experiência. Sal, camarão, sal mais o molho pesto. É outra experiência. Sim. Né? Então, isso que eu acho que torna rico esse evento. Exato. Né? E você me mostrou também da coloração do camarão. É que muitas pessoas já veem o camarão vendido ali, ele é alaranjado, para o pessoal entender. E aqui a gente tem o camarão in natura, a coloração muda. É isso, Correto, né? É isso. Não existe camarão comercial naquela cor laranja intensa, né? A cor alaranjada. O que existe é o processo de pré-cozimento de um camarão, que originalmente ele é cinza, ele é esbranquiçado, esverdeado, ou o rosa, o camarão rosa ele é rosáceo, mas o próprio camarão rosa, quando ele recebe calor, aí ele fica com aquela tonalidade laranja. E tecnicamente explicando o que é isso? É a astaxantina, que está ligada na proteína, que ao receber calor, ela se desprende da proteína e manifesta a sua cor laranja intensa. Então é isso que acontece. Todo camarão originalmente ele tem uma cor padrão marrom, cinza, esverdeado. Recebeu o calor, aí ele fica laranja. Fica laranja, legal. E você comentou desses desafios de se produzir o camarão. O camarão ele é um invertebrado. Correto. Né? E a gente não tem vacina para o camarão. E como é que faz para produzir em grande escala uma espécie que a gente não consegue ter um certo cuidado ali na questão das vacinações, né, preventivas? Como é que você faz esse manejo? Como eu sempre falo, toda cultura intensiva está sujeita a patógenos, está sujeita a doença. Até eu brinco também que a única coisa que eu acho que não surge doença é pardal e tiririca, né? Isso aqui tem muito, né? Não para. O resto, tudo que a gente tenta cultivar ou criar de forma intensiva, as doenças vão surgir de forma inevitável, né? E todos os animais vertebrados possuem memória imune, então a gente consegue desenvolver uma vacina. Enquanto que os invertebrados, como você bem colocou, não conseguem desenvolver essa memória imune. Então, é um desafio a mais. Porque, por exemplo, a produção de tilápias no Brasil hoje
eu diria que mais de 80%, elas são vacinadas. Né? Então é uma tecnologia que nós temos. A produção de salmão no Chile, aí já é 100% vacinada. Sim. E no camarão a gente não consegue usar essa tecnologia da vacina. Então acaba sendo realmente um desafio. E não é à toa que o desafio da carcinicultura mundial é doenças disparado. Então, todas as estatísticas, os gráficos que a gente vê sobre a principal dificuldade de se criar camarão no mundo, doenças, doenças, doenças. Então, comigo aqui não é diferente. E aí que a gente tem que dar bem-estar para os camarões, para que eles estejam sempre com uma boa reserva imune, né? A imunidade em alta, né? Para não serem acometidos pelas doenças. E você comentou dessa característica particular do camarão. Quando a gente compara com os peixes, eles são animais que comem na superfície. Né? E como é que tem esse parâmetro para saber se está se alimentando ou não? Porque o camarão é lá no fundo, é isso mesmo, né? Lá no fundo, é isso. A gente, como eu acabei de dizer, a gente precisa dar bem-estar para o animal se desenvolver bem. Sim. Tanto na criação de peixe quanto de camarão, qualidade de água é algo importantíssimo. Tá. E a forma mais direta de a gente comprometer a qualidade da água é excesso de ração. Tá. É nutrição além do que precisa. Porque tudo que o peixe e o camarão não aproveitam para si, eles excretam para a água. No peixe, a gente trata, fornece ração, é uma ração que boia e eles comem na superfície. E isso traz muita informação importante, que é o frenesi alimentar, se o peixe está com bom apetite, se está sobrando ração, se está faltando ração. Então a gente consegue regular essa quantidade. O camarão não. A ração do camarão, ela afunda, a gente joga a ração na superfície, não acontece nada. Fica tudo parado. A gente não consegue ver o camarão, não sabemos se está sobrando camarão, se está sobrando ração, se está faltando ração. Tem mais um fator ainda, Rodrigo. O peixe, quando ele morre, depois de umas 6 horas, 8 horas, a bexiga natatória infla e ele boia. Tá. Opa, está morrendo o peixe. O camarão, quando morre, ele não boia, ele fica lá no fundo. Então a gente não consegue saber nem se está morrendo o camarão. Só depois de muito tempo é que vai ver que tem camarão morto no fundo. Então, são características práticas do cultivo. Sim. Que colocam um desafio ainda maior nesse negócio. Agora tem uma, né? Se fosse fácil, teria um monte de gente fazendo, né? Então... E é particular demais o camarão. E quando a gente compara, pensando do ponto de vista de sustentabilidade, você falou que a água ela é reutilizada por muitos anos. Correto. Né? E você consegue produzir mais quantidade naquele mesmo ambiente sem prejudicar o meio ambiente. Então, sendo cada vez mais sustentável, e a gente está falando também de economia circular. Então, eu gostaria de entrar nesse tópico, porque muitas pessoas ainda têm alguns preconceitos na produção da proteína animal, e nós, da parte das agrárias, temos esse papel de trazer informação técnica para quem está assistindo. Claro, claro. Lá no começo, nós falamos da salinização da água. E esse processo de salinização custa, né? É um custo considerável. Então essa água ela não pode ser descartada. Primeiro, pelo custo. Sim. E segundo, que por ela ser salgada, eu causaria a desertificação do solo onde eu descartaria essa água. Aí que vem a necessidade da recirculação, do tratamento biológico 24 horas dessa água, para que ela esteja sempre apta para o camarão crescer bem e ainda ser reutilizada por vários ciclos. Então, por exemplo, a água que eu uso aqui é uma água de 4 anos. Eu tenho uma perda que sempre vaza num cantinho ali, no outro cantinho ali, numa despesca. Eu tenho a perda por evaporação, que evapora a água doce, mas evapora a água doce, o sal fica. Então eu só faço a reposição de água doce. Mas nessa proposta de cultivo, o reuso da água é constante. Isso traz uma pegada de sustentabilidade absurda, porque eu estou produzindo proteína, produzindo alimento, num mesmo recurso hídrico,
há 4 anos. Né? Então, isso é ciência, isso Sim. é tecnologia, isso é pesquisa. E é legal a gente falar desse ponto da sustentabilidade, porque a pesquisa traz isso. E é uma bandeira que eu sempre levanto. É importante que exista incentivo à pesquisa, que os governos, quem está no alto escalão, entenda que às vezes você vai ter um resultado positivo, às vezes você vai ter um resultado negativo, mas é um resultado. Exato, né? exato. Então, a gente trazer essas informações para as pessoas, né, do ponto de vista de investimento, de todos os impostos que são arrecadados, claro. mas que a pesquisa ela devolve um resultado. Sim, pesquisa não é custo, né? Pesquisa é investimento e nesse sentido, modesta parte, o Estado de São Paulo está na vanguarda em termos de investimento em pesquisa, né? Não é à toa que nós somos, dentro do agronegócio, o maior exportador do agro é o Estado de São Paulo, né? Como assim? E o Mato Grosso? Não, mas em termos de recursos financeiros, pela diversidade de produtos agrícolas que nós temos, também. pelas várias culturas, o Estado de São Paulo é o maior exportador de agro do Brasil. Por quê? Investe em pesquisa. Inclusive, já entrando nessa temática, aqui é uma pesquisa em situação real de cultivo. Eu estou aqui como pesquisador do Instituto de Pesca de São Paulo, dentro de uma empresa, através de uma parceria público-privada, com a interveniência de uma fundação de apoio à pesquisa, investigando algo em situação real de cultivo. Não é caixa d'água, não é aquário que depois vai ser extrapolado. Aqui é a situação real. Se der certo, é porque eu fiz assim, assim e assado, e como você disse, resultado negativo também é resultado. Exato. Se der errado, gente, eu tentei e eu fiz dessa forma. Não repitam. Não repitam. Exato. Não invistam nisso, não gastem, não coloque dinheiro nesse tipo de iniciativa. Preto no branco, reto, direto. Então, isso é pesquisa científica. Legal. E falando dessa produção aqui em Jaguariúna, né? Jaguariúna tem muita coisa do agronegócio. A gente tem rodeio aqui, é uma região que é muito produtiva. Que está do lado de Olambra, que é outra riqueza, a parte de floricultura. Floricultura. Eu descobri que existem leilões de plantas, né? Tem um mercado gigantesco, o agronegócio ele não para, né? A gente avalia, então tem muitas culturas, muita coisa acontecendo aqui na região. É um polo, a parte de equinos aqui também é muito importante. Então é legal entender que Jaguariúna também produz, devolve para o país. Né? Correto. Uma informação importante que a Grande Campinas, e Jaguariúna faz parte da Grande Campinas, que pega as cidades de Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Arthur Nogueira, enfim, as cidades que estão no entorno da Grande Campinas. Que Campinas é a primeira metrópole do Brasil que não é uma capital, né? Mas o PIB dessa Grande Campinas é equivalente ao PIB da Argentina. Então, assim, é uma região com forte poder aquisitivo, com oportunidades em diversas frentes do agronegócio, né? E, inclusive, o camarão marinho. Né? Então, não é à toa que esse projeto está localizado junto a uma região com um poder econômico como a Grande Campinas. Legal. Fábio, a gente está chegando na parte final do nosso bate-papo. Dessa primeira parte, depois a gente tem a segunda parte que foi gravada na Anuga Select Brasil, onde nós falamos de agronegócio, de toda a produção. Vocês acompanham na sequência. Hoje, na Anuga Select Brasil, a feira de alimentos e bebidas. E o que a gente pode esperar para 2050? Que a gente vai ter 10 bilhões de pessoas no mundo, então é um desafio muito grande com proteínas alternativas. Já que você me provocou para esse cenário para 2050, eu acho que cabe aqui registrar que proteína aquática, a nova fronteira para alimentar o mundo. Tá? Digo isso não porque essa é a minha linha de atuação, mas sim por números, por a realidade que a gente já vê no campo. As nossas áreas agricultáveis, seja no Brasil ou seja mundo afora, já estão devidamente ocupadas. Os ganhos de produtividade por conta do melhoramento genético e da nutrição, tanto no caso da produção vegetal quanto animal, já estão atendidos. Enquanto que no caso da proteína aquática, a gente ainda tem um longo trabalho pela frente em termos
de melhoramento genético e de nutrição, ou seja, a gente ainda tem esses 30% de ganho pela frente. E outra, a gente sequer ocupa 1% dos recursos hídricos, seja água doce e, quiçá, água salgada, que é uma imensidão do nosso planeta, né? Então a gente ainda não explora devidamente os recursos aquáticos. Por isso que eu tenho certa confiança em afirmar que proteína aquática é a nova fronteira para alimentar o mundo. É para isso que nós devemos olhar. Aí sim, agora entrando no universo do camarão marinho, né? É uma atividade representativa dentro do segmento de proteína aquática, dentro do segmento de produção de espécies de água salgada, né? O salmão está em primeiro lugar e provavelmente logo ali em segundo lugar vem o camarão marinho. Então é uma espécie, é um recurso pesqueiro, vamos assim dizer, muito importante, né? Não só para o Brasil, mas também para o mundo como um todo. E você comentou sobre essa produção de carcinicultura, né? A produção de camarão marinho longe do mar. Como que faz essa adaptação? Pensando na parte logística, ali é um fator determinante para que a gente tenha cada vez mais o produto fresco na mesa do consumidor, né? Porém, no caso do Brasil, Rodrigo, tem uma particularidade que hoje a nossa maior produção de camarão não depende da água do estuário, não depende da água do Oceano Atlântico, no nosso caso. Essa produção de camarão marinho no Brasil, ela está a 100, 150, 200 quilômetros de distância do litoral. É chamada a produção de camarão em águas oligoalinas, que são águas de baixa salinidade. Aqui entra um aspecto importante, porque o camarão marinho, ele não precisa da salinidade da água do mar, que no caso do Oceano Atlântico é em torno de 33 per mil, ou seja, 33 gramas de sal em 1000 gramas de água, em 1 litro de água. Ele não precisa dessa salinidade. Ele precisa do equilíbrio de alguns sais na água. Então, olha só, salinidade 0,3, que é o caso do Rio São Francisco, é suficiente para criar camarão marinho. E aí vem uma outra característica muito interessante nesse contexto. A caatinga, o clima semiárido, né, o bioma caatinga, que esse sim é uma situação crítica lá no Nordeste. Não é que o subsolo lá é pobre em água, ele tem água, mas é água salobra. E salinidade acima de 2 per mil não serve nem para matar a sede de humanos, nem para matar a sede de animais e nem para irrigar uma plantação, porque ela causa desertificação. Mas para criar camarão marinho, ela é excelente. Então, esta é uma outra forma de se criar camarão marinho longe do mar, só que com água salobra natural, que é a grande riqueza que tem lá no Nordeste brasileiro, no clima semiárido. E é um ponto muito importante, porque isso a gente traz com a pesquisa, né? É importante falar da pesquisa brasileira, que é referência no mundo inteiro. Então, o Instituto de Pesca, você já pesquisa há 22 ou 24 anos? Já vai para 24 anos que eu trabalho com camarão marinho. Né? Que legal. E é um produto tão rico, né? E volta nesse ponto da distribuição. É um produto que ele precisa de um cuidado na distribuição. A cadeia do frio também é muito importante para isso. Né? Muito importante. Você comentou de um aspecto muito importante, que é a pesquisa. Não faz sentido o empresário, a iniciativa privada, bancar para ver se uma determinada possibilidade pode vir a dar certo. Não foi um produtor que começou a criar camarão marinho lá no Nordeste. Foi a pesquisa. Ele falou, olha, espera lá, o camarão marinho não precisa da salinidade, ele precisa de alguns sais. Vamos começar a fazer uns testes? E aí foi ganhando corpo. E é justamente o que eu estou fazendo agora com água salinizada, que é um custo maior. Só que eu estou produzindo camarão ao lado do mercado consumidor. Então a estratégia é produzir um camarão com maior valor agregado, justificando esses custos extras. É muito legal. E eu sempre passeio por essas áreas dentro da Secretaria de Agricultura para a gente mostrar os desafios, os interesses, como que o Estado pode apoiar essas pesquisas para que cada vez mais a gente consiga chegar em lugares diferentes e que o alimento chegue cada vez mais seguro.
Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está cuidando das pessoas. Né? Isso. Olha que interessante, a gente está numa feira, a Anuga, que é uma feira de alimentos e bebidas, mas que não se fala do agronegócio. Exato. Mas se não fosse o agronegócio, não teria essa feira. Exatamente. E a gente está falando de qualidade de alimentos, de quantidade e, acima de tudo, segurança alimentar. Né? A gente começou essa entrevista falando e para 2050. Ora, para 2050 a gente tem que pensar em segurança. Sim. Né? Em segurança do ponto de vista alimentar, em ter alimentos em quantidade, de qualidade, para alimentar essa população cada vez mais crescente. Sim. E a pesquisa passa por isso. Né? Sem pesquisa, não tem alimento de qualidade, não tem segurança alimentar. Eu sempre falo que as agrárias elas têm um papel fundamental, a medicina veterinária, a zootecnia, os engenheiros agrônomos, né? Para que a gente consiga cada vez mais desenvolver em grande escala, sempre preconizando, estamos produzindo algo de qualidade, algo de excelência. Então, não tem como soltar as pontas, todo mundo trabalha junto o tempo todo, né? E com sustentabilidade. Sim. O produtor rural já entendeu isso. Não adianta ele querer explorar a sua terra, explorar o seu rio, porque a natureza vai devolver. E hoje, a maior parte da nossa produção de alimentos é sustentável, eu posso garantir isso, eu estou lá no campo, você também está sempre no campo. E é um tipo de informação que muitas vezes chega distorcida para os consumidores. Né? E não é assim. Né? Outra coisa, bem-estar animal, você como veterinário entende bem dessa questão. Não tem que vir alguém de fora criticar que a gente não está adotando práticas de bem-estar. Muito pelo contrário, né? Bem-estar é interesse de quem produz. Exato. Animal de produção fora da sua zona de conforto não expressa todo o seu potencial zootécnico. Exato. Simples assim. Então é interesse de quem produz dar bem-estar para os animais, abate humanizado, porque isso vai interferir na qualidade da carne lá no final. Então é tudo coisa de interesse nosso. E que muitas vezes, como você colocou, chega distorcido para o grande público de consumidores. Na realidade não é bem assim. Outro ponto que a gente pode mostrar é que o Brasil é o país mais sustentável do mundo. Eu sempre bato nessa tecla, Fábio, porque aqui a gente conversa com alunos, com médicos veterinários, com o público em geral, para que eles entendam o que é feito no nosso país, com todo o monitoramento. Eu conversei esse tempo atrás com o secretário de Agricultura, a gente falou sobre o cadastro ambiental rural, tanta tecnologia que está envolvida ali, para que a gente tenha certeza do que está sendo produzido no nosso território. Pois é, e a grande parte é produzido de forma correta. Sim. Temos erros? Claro que tem. Como qualquer outro segmento. Outra atividade, né? E toda atividade tem. Agora, a média do agronegócio é extremamente sustentável, é extremamente séria e respeita, acima de tudo, o meio ambiente. E é isso que a gente precisa estar comunicando. Até porque, né, uma frase clássica, né? Se o interior não planta, a capital não janta, a cidade não janta. Então... Exatamente. E eu sempre trago essa visão do produtor rural, do pesquisador, para que as pessoas saibam que tem muita gente trabalhando para que as pessoas consigam ter um alimento de qualidade na mesa. Para o alimento chegar na mesa tem um caminho gigantesco e muitos anos de estudo. Trabalhando numa empresa que não tem teto, numa empresa a céu aberto, tendo que superar desafios climáticos, uma hora chove muito, uma hora não chove, uma hora é muito calor, outra hora é geada, e não é fácil. Mas o homem do campo, o fazendeiro, né, a tal da figura do fazendeiro, ele tem investimento, tem financiamento. Gente, mas não é nada fácil. Não, e para chegar no crédito rural, ele tem que seguir uma série de normas. O crédito ele não é liberado se o produtor não cumprir toda a parte social e ambiental, né? Exato. Parece que é fácil ser o tal do fazendeiro, né? Vai lá, vai no campo para ver o quanto que é difícil. Né? Então, isso tudo que a gente precisa estar comunicando mais, estar levando até os consumidores finais, para pelo menos o homem do campo ser respeitado. Né? Eu acho que isso é o mínimo, até porque, como a gente já comentou, todo o alimento vem do campo. Se não tiver o campo, não vai ter a vida na cidade. Sim. Eu quero te agradecer por nos receber aqui
pelo trabalho que você tem desenvolvido há tantos anos para pesquisa, para o Brasil. Então, muito obrigado, viu? Valeu, eu agradeço também e estou sempre à disposição. Joia. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até mais!